Olá, alunos da Escola Emílio Meyer, da 9ª série. Aqui quem fala é Marcel Frison e estarei com vocês nesse segundo semestre para ministrar aulas de Sociologia, em conjunto com a professora Eduarda, que já é a professora titular de vocês. Nós combinamos tratar de alguns temas. Um deles será a participação política, e então esta videoaula trata deste tema. Mas o que é a participação política? Para a gente responder essa pergunta, preciso fazer uma segunda pergunta importante. O que é a política? Bem, a política é um conceito muito amplo, bastante complexo, que já foi pensada por vários filósofos, pensadores, autores ao longo da história. Mas talvez o que primeiro abordou esse tema com propriedade, com profundidade, certo? Foi o filósofo grego Aristóteles. Aristóteles morava em Atenas, residia em Atenas, que é uma cidade-estado grega, e uma cidade com milhares de pessoas, e que, ao analisar a vida em sociedade nessa cidade, na polis, como os gregos chamam, Aristóteles começa a pensar a respeito desse assunto. É dele a célebre frase, o homem, o ser humano, é um animal político, porque é inerente à humanidade, aos seres humanos, a política. Então, a política não foi inventada por Aristóteles, foi produzida socialmente pelos seres humanos ao longo da sua história, desde que a gente vive em sociedade, então desde os seus primórdios. Então, a política é isso, é um conjunto de coisas que tratam da vida em sociedade, a vida coletiva num determinado território, num determinado lugar. Vocês podem observar que as pessoas, certo? No geral, têm opiniões diferentes, têm necessidades diferentes e, portanto, também têm interesses diferentes. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente soluciona essas diferenças que são geradoras de conflitos? Este processo de encontrar soluções para os conflitos, os diferentes interesses e necessidades da população, que se expressam de inúmeras maneiras, é que Aristóteles vai definir como política. E como é que a gente também conduz essa sociedade para um determinado caminho, ou seja, dar uma governança nessa, porque a polis ela não pode ficar parada discutindo e debatendo. É preciso tomar decisões, é preciso encaminhar as coisas, é preciso que se imponha uma vontade sobre as demais, uma vontade majoritária, mais preponderante, mais influente sobre as demais, e que haja uma condução do processo para um determinado caminho, que é o exercício do poder, em última análise. E isso, basicamente, a gente pode resumir como política. O que é a participação política? É exatamente estar nesse processo de construção, presente, atuante nesse processo de construção. Certo? Vejam que, normalmente, as pessoas têm uma relação com a política muito estigmatizada, no sentido de que sempre se trata a política como uma coisa suja, uma coisa de pessoas corruptas, uma coisa que é distante da nossa realidade. Mas, na verdade, não é assim. Não é que não tenha corrupção na política, tem, claro, mas não é que as coisas não são desta maneira. A política faz parte do nosso cotidiano, certo? Faz parte da nossa vida a todo momento, da família, a escola, o trabalho, aí as esferas da política propriamente dita, dos partidos políticos, dos espaços de poder na sociedade. Então, é importante a gente ter presente isso, certo? Por exemplo, na nossa família, quando o pai e a mãe, certo, decidem um determinado final de semana, que vão nós vamos fazer um passeio em um determinado lugar. É possível que vocês, que são os filhos e filhas, tenham uma outra opinião,
e vocês vão discutir com seus pais. Não, não queremos ir lá naquele lugar, queremos ir naquele outro lugar. Bom, isso é política. Vai preponderar a autoridade dos pais? Vai preponderar a opinião de vocês? Isso vai depender muito, né, de um conjunto de coisas, né, que envolve essa conversa que vocês vão estabelecer. Por exemplo, né, num grupo de amigos de vocês, né, vocês são amigos e querem estar juntos, né, mas um determinado final de semana que vocês estão, num domingo, né, tem um show na praça, certo? Que alguns de vocês querem ir lá. E tem também uma atividade no Parque da Cidade, que outros de vocês querem estar no Parque da Cidade. Bom, para onde é que vai o grupo que quer estar junto? Certo? Essa é uma discussão entre vocês, que vai haver, enfim. Né? Então, a todo momento, né, a gente, para estar junto, precisa ter mediações, né, construções e debates e de participação política que ela se insere na vida da gente. Isso vale no time de futebol, né, no Grêmio Estudantil, na própria sala de aula, né, na escola, em todos os lugares, né, na batalha de hip hop, né, enfim, em todos os cantos da nossa vida, da nossa vivência, a gente enfrenta a questão política. Bem, mas a política não fica só nisso, como nós estávamos comentando, né, ela tem questões mais complexas, né, que envolvem, né, digamos assim, dimensões mais amplas da nossa sociedade, né? O nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa cidade, né? Os problemas que enfrenta o nosso bairro, certo? Então, por exemplo, né, a nossa comunidade tem necessidade alguns acham que tem necessidade de construir um posto de saúde, outros acham que mais importante que construir um posto de saúde é ampliar a escola, para ampliar o número de vagas, porque tem crianças e jovens que estão estudando em outros bairros mais distantes. Né? O que vai prevalecer? Né? Então, a gente vai prevalecer, no geral, quem mobilizar mais gente naquele bairro para reivindicar junto à prefeitura, junto ao governo do estado, enfim, junto aos órgãos competentes, né, que seja atendida às suas necessidades. Essa é a questão da participação política. Né? Participação política não é obrigatório para ninguém. Né? As pessoas podem participar ou não. Né? A questão que se coloca é que se você não participar, significa que você está abdicando, e também é um ato político isso, abdicando de incidir na sociedade em prol dos seus interesses. Se você não faz isso, outros farão, né? E vai prevalecer a vontade dessas outras pessoas. Então é importante a gente ter isso claro, né? Essa é a relevância de discutir essa questão, certo? A relevância de discutir essa questão não é que vocês têm que estar obrigatoriamente envolvidos, né, em todas as demandas e disputas que existem na sociedade, mas a compreensão de que a participação ou não, ou a forma como você participa, é determinante para que as coisas que, conforme os teus interesses, né, possam acontecer ou não. Né? Isso é super importante. Né? E deriva desta coisa mais complexas, né, coisas que eu não vou tratar ainda nessa aula, que depois nós vamos tratar em outro momento, que é as expressões dessa política mais ampla, certo? Que não é cotidiana da gente, mas que existe e é super importante, que são os movimentos sociais, as representações políticas na sociedade, nas instâncias institucionais, que a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Presidência da República, o Congresso Nacional, enfim, né? Esse território da política que você já conhece, que vem nos jornais e vem, enfim, em todas as redes de informações, né? E que decidem a vida do país, da cidade, do Estado, né? E que é super importante. Mas isso a gente vai tratar na outra aula. O que a gente queria abordar até agora, e aí queria que vocês, encerrando a nossa fala aqui, vocês pesquisassem, né, na próxima etapa, que é a próxima aula, que é sobre movimentos sociais. Então vão lá procurar em espaços da internet, nos livros, enfim, consultando os amigos, o que é movimento social. E aí, na próxima aula nós vamos voltar a tratar desse tema, né, que é muito mais profundo, mais complexo, né, que vai ser super importante para vocês terem uma compreensão, né, de entender a sociedade, como ela funciona e como ela se movimenta e como é que as coisas acontecem nas nossas vidas em sociedade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.